Boa tarde, turminha. Vamos para a nossa aula de ensino religioso e o tema é Deus fala com Gideão. Então vamos assistir o vídeo? Gideão vivia em uma época que os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e como consequência, já estavam há anos sob o domínio dos povos inimigos. Com medo, seu povo se escondiam em cavernas, mas Gideão, mesmo com medo, não se acomodou com a situação, e sua imensa coragem chamou a atenção de Deus. Gideão demonstrava ousadia e revolta contra aquela situação que ele e todo o seu povo estava vivendo. Em um encontro com o anjo do Senhor, o confrontou e percebeu que Deus estava do seu lado e que os tiraria das mãos dos midianitas. Sabe, crianças, sentir medo é algo natural, mas para que o medo não nos impeça de prosseguir, é necessário confiar em Deus, pois nele encontramos força e coragem para enfrentar qualquer dificuldade. Gideão se revoltou contra a afirmação do anjo quando disse a ele: "O Senhor é contigo", pois ele não via o livramento do Senhor contra a escravidão do seu povo. Mas logo ele percebeu que essa atitude não mudaria nada, uma vez que a sua revolta deveria ser contra a situação e não contra o que o anjo havia lhe dito e tampouco contra Deus. E é assim conosco. Sempre haverá uma situação que nos irritará, porém devemos nos atentar para que essa revolta não seja contra Deus, mas sim contra a situação. Para isso, é necessário fé e confiança no Senhor. O povo de Israel escolheram o que era mal perante o Senhor, a idolatria. E o fato de agora estarem com medo e escondidos foi justamente a consequência de más escolhas deles mesmos. Temos o poder de escolher, desde o momento em que acordamos até quando vamos dormir. E um detalhe que não podemos nos esquecer jamais é que toda escolha traz consequências, sejam boas ou ruins. Uma das maiores lições que aprendemos com Gideão foi o fato dele nunca fugir do sacrifício. Sua vida de renúncias representavam que, apesar da situação, Gideão estava se colocando na dependência do Senhor em todos os sentidos. Dessa mesma forma, crianças, quando entregamos nossa vida, nossos problemas e sonhos a Deus, estando dispostos a sacrificar e confiar no Senhor, Ele sempre estará disposto a manifestar a sua grandeza em nossa vida. Olá, crianças! Então, depois desse vídeo aí falando um pouco da história de Gideão, vocês vão pegar o módulo de vocês e vão abrir na página 152, onde vem falando sobre Gideão fala com Deus. Então, podemos observar aí, até mesmo no vídeo e na leitura de vocês, que os israelitas, eles foram desobedientes a Deus, fazendo o quê? Idolatrando Baal, não é isso? Então, eles sofreram consequências por causa disso. E aí, então, eles perceberam que eles estavam fazendo essas coisas erradas e pediram o quê? Clamaram ao Senhor. E o Senhor não os abandonou. Mesmo eles sendo desobedientes, o Senhor enviou um anjo até Gideão e disse: "O Senhor é contigo", e capacitou Gideão a liderar os israelitas, os protegendo. Então, o primeiro pedido do Senhor a Gideão fosse que ele derrubasse o altar de Baal. Depois, o Senhor enviou o Espírito Santo para revestir Gideão, para que ele fosse lutar com os israelitas contra os midianitas. Então, ele pediu um sinal ao Senhor. Se um velo de lã amanhecesse molhado e a terra seca, seria um sinal. Então, o Senhor fez acontecer esse sinal. E aí ele pediu um outro sinal. Ele pediu que o velo de lã amanhecesse seco e a terra molhada, seria outro sinal. E o Senhor fez da mesma forma que ele pediu. Então, aí ele entendeu que ele poderia
lutar contra os midianitas e que o Senhor estaria sempre com ele, certo? Então, é uma história aí de um valoroso homem que foi pelo Senhor e o Senhor o capacitou. Agora vamos para a nossa atividade no módulo na página 153. Esta aqui, depois que vocês leram lá a história de Gideão, como a Pró explicou aqui, vocês vão responder a atividade, onde tem complete as frases com uma das palavras que encontra-se ao lado. Então, tem aí, o povo de Israel voltou a fazer o que era bem ou mal aos olhos do Senhor. Então, vocês vão completar com bem ou com mal. Quando os israelitas plantavam, os midianitas destruíam ou construíam os seus campos de cultivo. Então, vocês vão completar com destruíam ou construir. Porque os israelitas estavam sendo idólatras, Deus estava feliz ou triste com eles? Então, vocês vão completar com feliz ou triste. Gideão não se sentia apto para cumprir a missão para o Senhor, qual o chamava, porque ele era o maior ou o menor de sua família. Então, vocês vão completar com maior ou menor. E tem aí, siga as letras e descubra o que o Senhor disse a Gideão. Escreva na linha abaixo. Essa é a nossa atividade de ensino religioso. Um beijo em todos e um ótimo final de semana.